Boa tarde, meus amados irmãos, graça e paz a todos. Infelizmente, ainda por motivo do decreto do governo do estado, nós não podemos estar presentes cultuando a Deus no nosso local de culto, mas temos ainda esse privilégio de estarmos nos encontrando aqui, mesmo que de forma virtual, para estarmos juntos ouvindo a palavra de Deus. Hoje, então, eu quero trazer para o coração dos irmãos um desafio para nos prepararmos para o dia em que pudermos ir nos encontrar juntos novamente no nosso local onde realizamos o nosso culto público, o nosso culto juntos com o corpo de Cristo, com os amados irmãos em Cristo. Então, eu queria que os irmãos fossem abrindo as suas Bíblias no Salmo 122, esse vai ser então o livro que iremos estudar, os versículos que nós iremos meditar. Daqui a menos de 3 minutos, nós estaremos juntos vendo aqui algumas lições importantes. Como nós então devemos chegar na nossa reunião, no nosso culto, e que possamos então já preparar os nossos corações para esse dia, tá ok? Enquanto isso, nós vamos continuar os nossos avisos. Como a quarentena ela está prevista para continuar até o dia 5, então após o dia 5, estamos orando para que Deus possa nos dá a graça de poder nos reunir novamente, que possa então ser tocado no coração dos nossos governantes, e mesmo com algumas regras adicionais, mesmo que seja com o uso de máscara, mesmo que esteja usando álcool, mesmo que tendo que manter um certo distanciamento nas cadeiras, que nós possamos voltar a nos encontrar no nosso local de culto. Tá certo? Então vamos continuar orando por isso. E aí, até o dia 5, nós vamos continuar tendo os nossos encontros aqui na nossa devocional matinal e também na nossa devocional noturna. Sendo que na terça-feira nós teremos a escola bíblica e na quinta-feira o nosso estudo de doutrina e oração. Na semana passada nós não tivemos, devido à série de estudos para casais, né? Ficamos 3 encontros da noite juntos, e o quarto ficou para a família. Então nós tivemos essa oportunidade de fazermos algo mais seriado, né? Levando em conta o assunto que era casais, e no final nós acabamos dando uma esticadinha para a família, né? Para pais e filhos. Eu creio que foi muito bom, né? Muitos irmãos ficaram muito alegres com o que foi falado, e assim puderam então ter alguma posição, alguma orientação a respeito desse assunto. Mas hoje nós vamos então meditar no Salmo 122. São então exatamente 17 horas em ponto. Vamos falar com Deus, vamos orar e vamos pedir as bênçãos dele para esse momento agora em que estaremos louvando ao Senhor e também meditando através da sua palavra. Vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus e amado Pai, te rendemos graças, Deus amado. Obrigado, Deus, porque o Senhor tem sido bondoso. O Senhor tem nos dado, Senhor Deus, muito mais do que merecemos. O Senhor tem nos proporcionado, Senhor Deus, a coisas que não poderíamos experimentar se estivéssemos ainda na nossa rotina. Mas através dessa situação, Senhor Deus, nós tivemos a oportunidade de interagirmos com outros irmãos de outras igrejas. Nós tivemos a oportunidade de conhecermos outras pessoas. Tivemos a alegria de juntos aprendermos através dos estudos.
tivemos também, Senhor Deus, a oportunidade de nos encontrarmos, mesmo que de forma virtual, mais vezes, para podermos meditar na Tua palavra, Pai. Obrigado por isso. Queremos te pedir agora, pelo tempo que estaremos meditando na Tua palavra, que o Senhor possa nos abençoar, Senhor Deus, com a Tua palavra. Prepara os nossos corações nesse instante, em nome de Jesus. Amém, aleluia e amém. Meus amados, por que nós íamos aos cultos? Por que nós nos reuníamos? Por que nós estamos ainda ansiosos, né, pelo menos a grande maioria, desejosos para nos encontrar domingo, terça-feira, nas quintas-feiras? Por que nós gostamos de estar presentes, vendo os irmãos? Por que nós gostamos de estar reunidos? Por que isso é bom? Eu creio que existem vários motivos, várias coisas podem lhe motivar a estar juntos. Várias coisas podiam estar lhe induzindo a estar cultuando a Deus reunidos, como corpo de Cristo, no nosso local de culto. Mas existem motivos certos e também existem motivos errados. Existem motivações corretas e existem motivações erradas, pecaminosas, que levam pessoas a estarem reunidas. Mas hoje eu gostaria de trazer 3 características e observar com vocês essas 3 características que devem marcar os nossos cultos de agora em diante, e que você, assim como eu, possa decidir, quando pudermos nos encontrar novamente, sair dos nossos lares com o desejo de cultuar a Deus de forma correta. Eu queria convidar então aos amados para lerem comigo Salmo 122. Hoje nós vamos meditar no 3º Salmo, que faz parte do Inário dos Romeiros, ou Cântico dos Peregrinos. Estes cânticos, como eu já falei em outras oportunidades, eram corinhos, músicas que eram entoados enquanto os judeus saíam de todos os lugares para anualmente ir para Jerusalém para poder adorar a Deus. No Salmo 120, inclusive nós já estudamos ele, nós vimos que o peregrino está falando da sua jornada e os perigos que eles encontram, que levam inclusive esse peregrino a clamar a Deus. No Salmo 121, nós vimos então que existe uma confiança do peregrino, a certeza então que existe a proteção do Senhor, e ele diz que ele chegaria são e salvo em Jerusalém, porque o Senhor guarda o seu povo poderosamente. No Salmo 122, que é o salmo que nós iremos ler agora, nós vemos então aqui o peregrino cantando as suas emoções. Ele vai aqui nesse momento falar das suas lembranças e como ele ficou feliz ao chegar em Jerusalém. Então vamos ver o que é que cantava esse peregrino. Salmo 122, versículo 1 diz: Cântico de romagem, de Davi. E ele diz: Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Pararam os nossos pés às tuas portas, ó Jerusalém. Jerusalém que está construída como cidade compacta, para onde sobem as tribos do Senhor, como convém a Israel, para renderem graças ao nome do Senhor. Lá estão os tronos de justiça, os tronos da casa de Davi. Orai pela paz de Jerusalém, sejam prósperos os que te amam. Reine paz dentro dos teus muros e prosperidade nos teus palácios. Por amor dos meus irmãos e amigos eu peço, haja paz em ti. Por amor da casa do Senhor, nosso Deus, eu buscarei o teu bem. Então isto era o que o peregrino cantava quando então ele chegava em Jerusalém. Esta aqui é uma canção com 3 estrofes. A primeira divisão é como se fosse uma introdução, que são os primeiros 2 versículos,
o versículo 1 e o versículo 2. Depois vem o versículo 3, 4 e 5, que forma a segunda estrofe. E no final nós temos então, do 6 ao 9, a última estrofe. Então a primeira característica de um culto, quando chegarmos novamente a cultuarmos juntos, a primeira marca, a primeira característica que deve sair, que deve ter em nós, é que o culto deve ser a nossa fonte de alegria. Cultuar a Deus coletivamente deve ser uma fonte de alegria em nossas vidas. O peregrino aqui, ele vai testemunhar isso. Quando ele foi convidado a adorar em Jerusalém, quando ele foi lembrado de que era a oportunidade, de que era o tempo de deixar os seus afazeres em casa e seguir a viagem de muitos dias, às vezes até meses, dependendo da distância, para cultuar a Deus, aquela notícia encheu o seu coração de alegria. E ele diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. A palavra usada aqui, traduzida como alegria, ela fala aqui de um estado pleno de alegria, de uma alegria que ela é profunda e ela também é contagiante. Essa alegria afeta todo o ser do peregrino, começa no seu coração, passa por todo o seu corpo, fazendo inclusive com que os seus olhos brilhem, e assim acaba contagiando aqueles que estão à sua volta. É como aquela alegria de quando você dá uma notícia boa para uma criança e ele diz: olha, pai, que bom, que coisa boa, que notícia boa que nós recebemos. É como se o salmista estivesse dizendo: eu pulei de alegria quando me disseram que nós podemos ir à casa do Senhor. Eu fiquei muito animado, eu fiquei sobremodo alegre em ser convidado, em ser lembrado que era o tempo de ir a Jerusalém cultuar a Deus. O tempo de ir à casa do Senhor. Chegou o dia e o meu coração então se alegra com essa maravilhosa notícia. Isso então alegrou grandemente o peregrino. Mas sabe por que o peregrino sentia essa alegria? Porque chegar na casa de Deus era uma oportunidade de publicamente e coletivamente recordar todas as coisas boas que Deus lhe fizera. Era a oportunidade deles chegarem diante de Deus e dizer a Deus, reconhecer diante de Deus todas as bênçãos que ele tinha proporcionado ao seu filho. O culto, então, era para ser uma ocasião alegre. Mas essa alegria deveria refletir o conceito de um Deus alegre, mas também de um Deus santo. Diferente dos cultos pagãos da época, que eram cultos alegres, mas eram cultos cheios de carnalidade, cultos que eram regados a bebedices, cultos que eram repletos de orgia aos seus deuses. Diferente dos cultos pagãos, o culto a Deus, ele era um culto alegre, mas também era um culto santo. O peregrino então se alegrava nesse culto ao Senhor com alegria, porque o Senhor instituiu que assim deveria ser o culto a Ele. Em Deuteronômio capítulo 16, versículo 11, Deus fala isso para Moisés e diz: alegrar-te-ás perante o Senhor teu Deus, tu e o teu filho, e a tua filha, e o teu servo e a tua serva, e o levita que está dentro da tua cidade, e o estrangeiro, e o órfão, e a viúva que estão no meio de ti, no lugar que o Senhor teu Deus escolheu, para ali fazer habitar o seu nome. Então Israel sabia que eles tinham que cultuar a Deus com alegria. Deus já havia prometido a Israel, antes mesmo deles entrarem na terra prometida, que ele iria escolher um lugar, e que naquele lugar seria o lugar que Deus seria cultuado. E aquele culto deveria ser fonte de alegria. Alegria para a sua família, alegria para o seu filho, alegria para a sua filha, para os seus servos, para os órfãos, para a viúva, para o estrangeiro, para o próprio levita. O salmista então se alegrava. Ele se alegrava porque as festas e os cultos eram para ser festas e cultos alegres.
porque ele sabia que diante da bondade de Deus, a única opção que ele tinha para chegar diante de Deus era com alegria. Davi também providenciou isso. Davi também sabia que o culto a Deus deveria ser um culto alegre. Então ele providencia uma orquestra e um coral, para que o povo pudesse manifestar a alegria no culto. Está lá em 1 Crônicas, capítulo 15, versículo 16. Então, o primeiro motivo, quando nós estivermos a oportunidade de nos encontrarmos de novo para cultuar a Deus, é que nós devemos estar com o coração alegre. Mas também, o motivo de se alegrar deve ser porque o Senhor assim ordenou. Ele ordenou que chegássemos diante dele para cultuar com alegria. Mas também, nós devemos nos alegrar quando formos convidados a cultuar a Deus, porque teremos a oportunidade de ouvirmos a palavra de Deus. E a palavra de Deus deve produzir alegria em nós. Em Salmo 19, capítulo 8, diz: os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. Sim, no templo ele ouviria a palavra de Deus. Ele ouviria a palavra dos profetas. A lei do Senhor ia ser lida. Ele sabia que os preceitos do Senhor alegrariam seu coração. A atitude do profeta Jeremias é a mesma. Ele diz: achadas as tuas palavras, logo as comi, e elas foram alegria para o meu coração. O peregrino tinha aqui então a oportunidade que nós não temos hoje. O peregrino teve uma oportunidade que nós temos todos os dias, que é de estarmos com a palavra de Deus. Nós temos a oportunidade de todos os dias sentirmos a palavra de Deus nos dando alegria, como hoje pela manhã no devocional. O devocional de hoje de manhã nos trouxe alegria. Mas ele sabia que essa oportunidade, que era poucas vezes, iria encher o seu coração, porque ele poderia ouvir a palavra de Deus. Ele sabia que chegar em Jerusalém, na casa do Senhor, seria a oportunidade naquele ano de ouvir os profetas, de ouvir a lei do Senhor. Outra coisa que fazia o profeta ficar alegre era a oportunidade de contribuir. Houve uma oportunidade em 1 Crônicas, capítulo 29, versículo 9, quando foi chamado o povo para contribuir, para construir o templo. Foi feito um desafio para que o povo cooperasse, para que o povo contribuísse. E é dito assim no versículo 29, no capítulo 29, e o versículo 9 de 1 Crônicas. O povo se alegrou com tudo o que fez voluntariamente, porque de coração íntegro deram eles liberalmente ao Senhor. Também o rei Davi se alegrou com grande júbilo. A oportunidade de chegar na casa do Senhor é porque nós temos esta ordem. É porque nós podemos ouvir a palavra de Deus. E também porque nós podemos cultuar a Deus contribuindo. É a oportunidade que temos de chegar diante da casa do Senhor e contribuir com oferta para manutenção. A oportunidade de manter o sacerdote, o levita. Era a oportunidade para manter o templo funcionando. E isso alegrava o coração do peregrino. Mas também existe outro motivo. O motivo é porque eles estariam ali na presença de Deus. O salmista, no Salmo 16, versículo 11, diz: na presença de Deus, a fartura, a abundância de alegria. Diante de Deus existe, então, alegria em abundância. Aquele peregrino sabia que ao chegar na casa do Senhor, ele estaria na presença de Deus. E mais do que tudo, ele estaria na presença do Senhor e ele sabia que isso traria para ele plenitude de alegria. O peregrino tinha então muitas motivações, muitas razões para se alegrar. Mas quando ele foi convidado para adorar ao Senhor, ele se alegrou porque era uma ordem de Deus. Ele se alegrou porque era uma oportunidade de ouvir a palavra de Deus. Ele se alegrou porque era a oportunidade de contribuir, de cooperar de alguma forma para o reino de Deus e para a casa do Senhor.
mas também era a oportunidade que ele estaria na presença de Deus. Por isso que o salmista aqui dá esse brado de alegria, dizendo: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Agora então, no versículo 2, nós vemos que o salmista já chegou. Ele diz que seus pés pararam na porta do templo. Ele diz então que já chegou em Jerusalém. Já chegamos e passamos por todas aquelas dificuldades que eles narram no Salmo 121. Eles atravessaram todos os perigos da viagem, os perigos de dia, os perigos da noite. Aquilo tudo já acabou. Era apenas lembrança agora. E agora essas lembranças estavam sendo apagadas, ofuscadas pela alegria de poder adorar ao Senhor. Uma mulher tinha 2 filhas. Uma era adolescente e outra era uma criança. E certa vez essa mulher chegou para o pastor e disse: olha, eu estou tendo um grande problema com as minhas filhas. Uma filha chora para não vir para a igreja. E a outra chora para não sair. A adolescente, pastor, chora porque ela não quer vir para cá. Já a pequena, ela chora porque ela não quer ir embora daqui. A alegria daquela criança era de estar na casa do Senhor, enquanto a alegria da adolescente era estar na sua casa. Agora, eu pergunto a você, quando chegar o dia em que puder nos reunir novamente, quem vai habitar em você? A criança, que vai se alegrar de estar na casa do Senhor e chorar para não sair de lá? Ou o adolescente, que se alegra em estar na sua própria casa e chora, resmunga, reclama para não ir à casa do Senhor? Que faz de tudo, inventa todo tipo de desculpa para não se reunir. É interessante que quando éramos novos convertidos, de modo geral, sempre existe um brilho no olhar dos novos convertidos quando vão cultuar a Deus. Os novos convertidos, eles sentem uma alegria de estar juntos. Eles gostam de estar nas reuniões. Eles gostam de estar presentes. Talvez com você, no começo da sua vida cristã, você tenha sentido isso. Como era bom estar. Ontem mesmo, se não me engano, foi ontem, nós ouvimos um relato de uma irmã que dizia: pastor, não faltava um culto. Eu saía de um e ia para outro. Eu procurava uma igreja, saía de um culto de 1 hora e ia para outra. Se alegrava. Mas parece que para muitos de nós essa alegria acabou. Agora existe tristeza quando chega na hora de ir para o culto. O brilho que tinha nos olhos foi ofuscado, a alegria foi embora. Mas sabe o que é pior? O pior é que muitas vezes nós inventamos tantas desculpas, e desculpas tão esfarrapadas para não irmos cultuar a Deus. Não vou para o culto hoje porque está chovendo. E aí, chovendo é tão ruim. Não vou não, porque hoje está muito quente, está tanto calor, eu acabei de tomar banho, se eu me vestir eu vou ficar suado, vou chegar todo suado. Isso me dá dor de cabeça, quintura me faz mal. Não, eu não vou hoje não, porque eu não gosto do pregador hoje, o pregador não gosto. Não vou não, porque o irmão, no último culto, o irmão me disse uma coisa, eu não gostei, eu não quero nem olhar para a cara dele. Não vou não para a igreja hoje. Não vou não para o culto, porque é tão chato, chega lá, o pastor demora tanto, a pregação dele é tão longa, tão chato. Rapaz, eu não vou não para o culto. Ficamos atrás de coisinhas que para nós servem como justificativa de não irmos cultuar a Deus juntos. Por que nós perdemos essa alegria? Por que estar na casa do Senhor antes, quando podíamos,
não estava mais enchendo o nosso coração de alegria? Por que que nós, há alguns meses atrás, estávamos agindo diferente do peregrino? Que dizia, puxa vida, que bom, chegou o grande dia, chegou o dia que eu posso adorar o Senhor. Por que que nós não agimos mais assim? E eu pensei aqui em 5 razões que talvez seja aquilo que esteja impedindo, ou aquilo que lhe impedia, que não vai mais lhe impedir de chegar à casa do Senhor. Talvez você não sinta mais alegria de chegar à casa do Senhor, porque ir para a casa do Senhor é apenas uma obrigação. Porque é um dever. É o senso do dever que está lhe motivando a ir. Rapaz, a igreja tem uma regra. Se eu faltar 3 escolas dominical, na 4ª eu sou cortado dos membros da igreja. Rapaz, se eu não for para a igreja, rapaz, o diácono vai lá em casa, depois vai o pastor, depois vai o irmão, e aí fica aquele negócio chato e eu posso ser expulso. Ou eu posso ser disciplinado, ou eu posso ser tirado da membresia. Então eu vou por causa disso. Se não fosse por causa disso, eu nem ia. Meus amados, o senso de obrigação, esse aqui, tira de nós a alegria. Irmos por obrigação apaga a alegria de estarmos juntos. Fazer algo só porque deve ser feito, tira de você a sua alegria. O segundo motivo, depois do senso de obrigação, são os ídolos. Isso mesmo. Mas pastor, crente não tem ídolo? Tem. Em Atos capítulo 7, 41, fala que o povo de Israel não se alegrou em Deus, mas se alegrou nos seus ídolos. Quais são os seus ídolos hoje? Quais eram, espero que sim, os seus ídolos antes, que tiravam a sua alegria de cultuar a Deus? Era o ídolo do lazer, eu preciso descansar. Eu preciso ter meu dia de folga, é o único dia que eu tenho é o domingo. Logo o dia de domingo, né, e tem alguns cultos, tem algumas igrejas que tem a escola dominical pela manhã e o culto à noite logo domingo e 2 vezes. Não, não dá não, pastor. Eu tenho direito ao lazer. Não, não dá para me ir porque eu tenho que cuidar da minha casa. E nós vimos a repreensão de Jesus, né? Marta e Maria, e Marta se preocupando nos afazeres, e o que é que o Senhor Jesus diz? Que ela estava perdendo a melhor parte. Talvez seja algum trabalho extra que você tenha conseguido. Talvez sejam os seus sonhos, os seus ídolos. Tanta coisa para você fazer, tanto trabalho, e parece que você só tem o domingo. Os seus ídolos devem ser adorados no domingo. As suas atividades não estão mais sendo centralizadas em Deus. Deus passou a não ser mais a sua prioridade. Para nós agora, o que nos traz alegria é se dar bem na escola, é nos destacarmos no trabalho, é termos uma casa arrumada, é termos o nosso momento de lazer com a família. Isso é mais importante, isso nos alegra mais do que estar com Deus, do que estar com os nossos irmãos. Infelizmente essa é a realidade. Talvez seja a sua realidade antes desse período, em que agora não temos mais esse privilégio. E talvez agora você esteja vendo. E que você possa voltar agora reconhecendo isso. Que isso não seja, o seu ídolo não seja mais um empecilho de cultuar a Deus. Mas também existe o pecado. Existe o pecado que nos tira a alegria. O pecado que não é confessado. O pecado que não é tratado. Davi experimentou isso e ele diz no Salmo 32, no versículo 3 e 4 o seguinte: enquanto eu calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todos os dias. Porque a tua mão, Senhor, pesava dia e noite sobre mim.
e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. O pecado tira de nós qualquer alegria de estarmos juntos com os nossos irmãos. O pecado tira de nós qualquer alegria de cultuarmos a Deus. Então, amados, não permita mais isso. Quando tivermos oportunidades, que se Deus quiser será em breve, de poder nos encontrar novamente, não permita que o pecado tire de você a alegria de estar junto com seus irmãos. Não deixe mais que isso faça com que você perca a oportunidade de desfrutar das presenças de Deus. Não deixe mais que o pecado deixe o seu paladar insípido. O pecado tira de nós o sabor das coisas de Deus. As coisas de Deus agora ficam sem gosto. Você não sente mais prazer de cantar. Você não sente mais prazer de ler a Bíblia. Você não sente prazer de orar. Você não sente prazer mais de estar em comunhão com os irmãos, porque o pecado tirou de você todo esse prazer. Mas existe outro motivo. E pode ser que seja esse o motivo que tenha tirado de você a alegria de cultuar a Deus, que é o mundandismo. É quando você se sente atraído pelas coisas do mundo. É quando você pertence mais ao mundo. É quando a sua alegria está agora, o seu prazer é estar no mundo e não mais com Deus. Infelizmente, muitos são contaminados pelo mundanismo. Paulo exorta exatamente isso. Ele diz: olha, eu rogo-vos que vocês apresentem os corpos de vocês como sacrifício puro, santo e agradável a Deus, que é o culto racional. E ele diz: não vos conformeis, não entrem na forma desse mundo, não sejam embalados pelo sistema do mundo, não se adequem às coisas desse mundo, não deixe que o mundanismo tome conta da sua vida. Mas ele diz: antes, porém, mudem a forma de vocês de pensar, tenham uma renovação na mente de vocês. Para quê? Para que vocês possam experimentar a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. Quantas vezes o futebol tirou você do culto? Quantas vezes o aniversário de um familiar regado a coisas do mundo, uma festa totalmente mundana, e você deixou de cultuar a Deus para estar lá? Mundanismo é quando você tem alegria nas coisas que o mundo oferece e perde a alegria de estar diante das coisas de Deus. Mas eu creio que o maior motivo, a maior motivação de não nos alegrarmos para cultuarmos a Deus, sabe por quê? É porque nós não valorizamos mais a salvação. Essa aqui é uma alegria que começa a ser desfrutada agora. Nós caminhamos neste mundo para a glória. Essa alegria, ela é perene. Infelizmente, por enquanto, nesse mundo, essa alegria ela vai estar um pouco que turvada pelas tristezas, pelos sofrimentos, pelos medos. Mas nós não podemos permitir que esses sofrimentos, essas tristezas, em momento algum apaguem de nós a nossa alegria. Nós não podemos permitir que estas coisas nos afetem e tirem de nós a alegria de estarmos cultuando a Deus. Porque quando fazemos isso é porque nós estamos dando mais importância aos sofrimentos e às tristezas do que a Deus. Nós estamos preocupados mais com os sofrimentos, com as tristezas, com as tribulações, do que dando importância real à salvação. É como se nós estivéssemos dizendo que a salvação não é tão preciosa para a minha vida.
Quando você encontra a sua esposa mal-humorada por causa de alguma coisa e faz com que ela então desista de ir cultuar a Deus. Quando você tem uma discussão com a sua esposa e diz, não vou para a igreja hoje não, porque eu briguei aqui com a minha esposa. Você está dizendo que aquela briga é mais importante do que a sua salvação. Aquela desavença é mais importante do que ser grato a Deus pela sua salvação. Quando existe algum problema que lhe impede de cultuar a Deus, é porque você está dizendo que aquele problema é mais importante do que a salvação que Deus lhe deu. Quando por motivo de doenças, dívidas, filhos, qualquer coisa, permitir que seu coração se encha de tristeza e tire de você a alegria de cultuar a Deus e adorar, é porque você está dizendo que essas coisas são mais importantes do que a salvação que Deus lhe deu. Quem valoriza a salvação que Deus deu, enfrenta os problemas com a mulher, com os filhos, com doença. Vão sentir tristeza? Vão. Vão sentir, sim. Mas vão mergulhar no conforto e na alegria que a salvação proporciona. Porque a palavra de Deus diz que a alegria, o choro durou a noite, mas a alegria vem pela manhã. A tristeza deve ser permeada pela certeza de que Deus nos reservou algo melhor. Que mesmo com o coração cheio de dor, você pode sentir alegria. E uma alegria que só Cristo pode dar. Então nós vimos que a alegria, cultuar a Deus, deve ser uma fonte de alegria para nós. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Mas além da alegria, voltar a cultuar a Deus deve encher o nosso coração, porque é uma oportunidade de termos comunhão com os nossos irmãos. Depois que o salmista diz aqui que já estava dentro de Jerusalém, ele passa então a manifestar a sua admiração por Jerusalém. No versículo 3 ele diz o seguinte, Jerusalém que está construída como uma cidade compacta. A ideia dessas palavras aqui é dizer que Jerusalém era construída para formar um todo, para ser um lugar de coesão, uma oportunidade das pessoas se unirem. Era um lugar onde todos iriam estar reunidos. Lá era o centro da adoração. Lá era o lugar onde as pessoas poderiam mostrar, manifestar a sua adoração. Era a oportunidade de estarem em comunhão. Agora a gente precisa entender que assim como Jerusalém, a igreja precisa entender que unidade não quer dizer uniformidade. O versículo diz, para lá sobem as tribos do Senhor. Eram 12 tribos, todas diferentes umas das outras. Mas a única coisa que uniam essas tribos era o fato de que essas tribos eram do Senhor. Então, meus amados, muitas vezes as diferenças nos impedem de adorarmos a Deus. Muitas vezes as pessoas não querem adorar de forma coletiva, porque a outra pessoa é diferente de mim. Nós temos a ideia errada de que se todo mundo pensasse como eu penso, seria mais fácil. Se todo mundo tivesse a dedicação que eu tenho, era melhor para adorar a Deus. Mas deixa eu dizer um negócio para você. A igreja é formada por pecadores diferentes. Alguns deles são até meio que esquisitos, mas são salvos. São homens e mulheres, jovens e crianças que foram alcançados e que devem formar unidade e não uniformidade. Nós não podemos ser iguais.
mas o fato de sermos salvos pelo mesmo Jesus, o fato de estarmos adorando o mesmo Deus, o fato de sermos habitados pelo mesmo Espírito Santo, o fato de estarmos buscando a mesma santidade, é isso que deve nos unir. É isso que deve nos aproximar, não é questão de gosto. Não são as minhas preferências, não é a minha simpatia que vai me unir a você. É o fato de sermos salvos, é o fato de pertencermos ao Senhor. Eram 12 tribos que estavam em uma cidade compacta, eram 12 tribos que se reuniam com um único objetivo, adorar ao Senhor. Eram 12 tribos do Senhor. E dentro do corpo de Cristo é a mesma coisa. Nós estamos unidos, mas nós não somos uniformes. Nós estamos unidos porque somos salvos. Nós estamos unidos porque somos pecadores que estamos buscando viver em santidade. Nós estamos unidos porque o Espírito Santo de Deus que habita em mim, habita em você. Não é porque todos são iguais ao segundo, não é porque todos são iguais a você. Não é isso que vai nos unir. É Deus, é o Senhor. O peregrino reconhece que o culto a Deus é a oportunidade de pessoas diferentes terem comunhão umas com as outras. E ele sabia que isso era para ser obedecido, porque ele diz no versículo 3, como convém a Israel, era assim que deveria ser. Deus havia ordenado assim. Era assim que a adoração deveria ser feita. Nós já vimos isso em Deuteronômio, quando ele diz que iria escolher um lugar que aquele povo deveria adorá-lo. E ele diz que esse povo estaria reunido para adorar a Deus, onde ele assim dissesse. Chegar então a adorar a Deus é um testemunho também de obediência. Quando nós vamos cultuar a Deus, quando nós chegamos na comunidade, no local de culto, nós estamos testificando publicamente a nossa obediência a Deus e o nosso amor a Ele. Quando você pega a sua Bíblia e sai da sua casa, deixando programas que para o mundo é muito mais impactante, e a sua família percebe, os seus vizinhos percebem, os seus amigos percebem, e eles vão dizer, rapaz, esse camarada aí valoriza mais o Deus dele do que qualquer coisa. É a final do Big Brother, ele não vai assistir. É a final da Copa, é a final do campeonato, é a final da Copa do Mundo, ele não vai assistir, ele vai para o culto. Esse aí ama mesmo a Deus, é testemunho de amor e de obediência. Olha o que esse camarada está deixando de fazer, vai perder o churrasco, rapaz, da família. Não vai partir o bolo, olha aí, não está aqui na hora de partir o bolo, rapaz, para ir para o culto. Rapaz, esse rapaz aí ama a Deus. Esses aí amam verdadeiramente a Deus. Esse aí tem um compromisso sério com a sua religião. Esse tem um compromisso sério com o seu Deus. Esse aí não perde um culto. Ou será que os seus amigos, familiares e vizinhos estão dizendo o contrário? Diziam o contrário. Rapaz, é muito bom ser membro da igreja daquele rapaz ali, viu? Pense numa igreja boa. Lá você não precisa nem ir. Se você não quiser nem ir, tanto faz. Se você quiser faltar por qualquer motivo, o pastor nem liga. Não está nem aí. Qualquer outra programação que for interessante, o importante é você estar feliz. Olha aí, ó, quando ele está cansado, ele nem vai para o culto. Quando ele está com serviço demais, muita coisa, muito estudo, ele nem vai para o culto, ó, não vai não. Quando ele tem prova para estudar, ele nem pisa na igreja. Olha que coisa aí, como é boa, rapaz. A vida desse camarada, a igreja desse camarada é excelente. Meus amados, a sua chegada à igreja para adorar
É uma oportunidade grande de testemunhar sobre Deus. Talvez você não consiga abrir um diálogo com alguém da sua família, porque você é rejeitado. Na hora que você vai falar sobre as coisas de Deus, talvez ninguém permita ou faça mangofa de você, ou lhe despreze. Talvez a sua família não queira nem ouvir você falar nada da sua religião, nada do seu Deus. Talvez seja o seu vizinho, uma amiga. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eles observam o seu testemunho. Eles observam a sua fidelidade a cada culto. Eles veem quando você sai. Eles veem quando você sai, mesmo enfrentando dificuldades na sua vida, mesmo com a sua vida cheia de problema, com tudo desmoronando na sua casa, ele vê você saindo, colocando a sua Bíblia debaixo do braço e indo cultuar a Deus, talvez com os olhos cheios de lágrimas. Mas você vai porque você ama a Deus e você é obediente a Ele. Porque você ama estar na casa do Senhor. Porque é lá que você vai encontrar alívio para as suas dores. E eles veem depois você chorando. Depois eles veem você alegre voltando para o culto. Do culto. E eles percebem que lá você encontrou refúgio. Que lá você encontrou refrigério. Eles veem que não existe distância que lhe impede de chegar a cultuar a Deus. Essa certeza de testemunho você tem que dar. É como se você dissesse para todos eles, sem abrir os lábios: o meu Deus merece que eu chegue até Ele para cultuá-lo. É um momento de comunhão. E nesse momento de comunhão eu quero mostrar a minha obediência a Deus. Mas o momento de comunhão, além de testemunhar, é um momento de louvar. O versículo diz: como convém a Israel para renderem graças ao nome do Senhor. Essa expressão render graça implica em uma coisa. Render graças é reconhecer quem é Deus e o que Ele tem feito na sua vida e confessar isso. Render graça é confessar aquilo que Deus é reconhecer a pessoa que Ele é apreciar as obras que Deus tem feito na sua vida, é reconhecer as bênçãos que Ele tem lhe dado todos os dias, é reconhecer diante de toda a igreja o amor que Ele tem dado por você na pessoa de Cristo. A razão que o peregrino chegava em Jerusalém, o motivo que todas as tribos de Israel chegavam em Jerusalém era essa. Era para louvar a Deus, era para reconhecer os feitos de Deus, era para reconhecer a proteção de Deus, para dizer que eles foram tirados do Egito, que eles foram libertos da escravidão com mão poderosa, como Deus os guardou, como Deus expulsou todas as nações diante deles, e fizeram com que eles chegassem a Canaã, a terra que Deus tinha prometido. Eles tinham razões de sobra para chegarem e falarem que Deus era grande, que Deus era sábio, que Deus era maravilhoso, como vimos hoje pela manhã. Isso é cultuar a Deus. É chegar no culto, no domingo, na terça, na quinta, na escola dominical, nos dias da sua igreja. Eu não sei quais são. Mas é chegar lá não para ir receber bênçãos, mas é para chegar lá para agradecer a Deus todas as bênçãos que você já recebeu. É isso que é cultuar a Deus, é isso que é render graças ao Senhor. Eu tenho pena de pessoas que se destacam das suas casas para chegarem nos seus prédios, nos seus templos, e irem buscar bênçãos de Deus, porque eles estão cegos. Eles não estão vendo que Deus os abençoa todos os dias e todos os instantes. Nos reunimos na casa do Senhor para rendermos graças. É por isso que nós ficamos alegres. É por isso que vamos à casa do Senhor, porque convém ao povo de Deus render graças a Ele. Todos os dias e todos os instantes somos abençoados por Deus.
Então quando disserem, olha, terça-feira tem culto, é para chegarmos e alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, eu vou poder render graças a Deus. Eu vou poder ouvir a palavra de Deus, eu vou poder louvar, eu vou poder testemunhar. Eu vou mostrar a todos o Deus que eu sirvo e o Deus que eu amo. Sabe qual é a oportunidade que temos quando vamos render graças? É para lembrarmos, meus amados, que você era um pecador, que você era escravo dos seus vícios, escravos do pecado, que você estava caminhando para o inferno e Deus estende a sua mão e lhe tira daquela situação, da lama em que você estava. Ele lhe tira de lá. Ele lhe envia o seu Filho Jesus Cristo, que paga por todos os seus pecados na cruz. E Deus limpa todos os seus pecados e lhe purifica, e lhe guarda, e lhe motiva a segui-lo. É lá que você vai reconhecer isso. Irmãos, se nós não estivéssemos mais nada nesse mundo, se a partir de agora o governo decretasse que você não tem mais direito de nada, a única coisa que você vai ter direito é se você tiver um lugar de culto, ir cultuar a Deus. Isso deveria ser o motivo suficiente para todos nós estarmos lá, reunidos e cultuando a Deus. Eu era pobre, perdido, pecador, e agora sou salvo. A única coisa que eu tenho é a salvação. O governo me tirou tudo. Eu não tenho mais casa, eu não tenho mais dinheiro, eu não tenho mais emprego, nada é meu. Mas a única coisa que eu tenho é a salvação. Então isso aqui é o meu motivo para render graças a Deus. Se você não tivesse mais emprego, não tivesse saúde, se você não tivesse mais família, se você não tivesse mais nada, mas tiver apenas a fé no Senhor Jesus Cristo para a tua salvação, reconhecer o perdão dos teus pecados, a garantia da vida eterna, isso já é motivo suficiente para você ir para todos os cultos, confessando e declarando que Deus é bom e que Deus é maravilhoso. Você precisa ter comunhão para obedecer. Você precisa ter comunhão para louvar. Mas você precisa ter comunhão para aprender. O versículo 5 diz: lá estão os tronos de justiça, os tronos da casa de Davi. Competia ao rei administrar a justiça. Através do estabelecimento da justiça, o povo aprendia como viver justamente. Eles entendiam como tinham que andar na justiça. Chegar para cultuar a Deus quando abrir-se de novo as portas dos prédios da igreja. E chegarmos para termos comunhão. Estivermos com os nossos irmãos. É o momento que nós vamos chegar para conhecermos os irmãos, para sabermos os seus problemas, as suas tristezas, as suas alegrias, as suas vitórias, e juntos iremos louvar a Deus. Foi assim que a igreja começou. Em Atos 2,44 diz que eles estavam juntos. Se você ler o Novo Testamento, sabe quantas vezes você vai encontrar uns aos outros? 51 vezes. Se você ler o Antigo e o Novo Testamento, você vai encontrar uns aos outros 73 vezes. Ou seja, não existe esse negócio de crente dentro de casa. Não existe esse negócio de crente desigrejado. Eu sou crente, mas eu sou crente em casa. Eu sou cristão, mas não tem esse negócio de ir para a igreja. Isso é besteira, isso é invenção de homem. Não existe isso. Porque o Jesus do cristianismo fundou a igreja. E se você segue o Jesus da Bíblia, você vai ter compromisso com a igreja do Jesus da Bíblia. Se você tem compromisso com Jesus da Bíblia,
e não tem compromisso com a igreja do Jesus da Bíblia, você está acreditando em outro Jesus. O Jesus do cristianismo levou os seus discípulos a escreverem, levou os seus discípulos a falar do amor uns aos outros, de admoestar uns aos outros, de exortar uns aos outros e assim por diante. Chegar no culto é reconhecer a necessidade de comunhão, é a necessidade de aprendermos uns com os outros e aprendermos o juízo do Senhor juntos. Cultuar na igreja é a oportunidade para a comunhão, mas a comunhão sendo manifestada através da obediência, na comunhão que aprende, que chega para ser alertado, que vai entender o que está errado na sua vida, que precisa ser corrigido, que vai aprender o que tem de novo na palavra de Deus, para que quando eu aprender, eu possa seguir aquilo fielmente. Eu preciso entender quais são as promessas de Deus que podem reforçar a minha fé. Isso é louvor. E isso vai ser feito no momento de louvor, de aprendizado, tanto juntos na sala, como juntos no culto público. Você pode citar muitas razões para não ir à igreja. E você pode ter certeza que eu colocaria mais um monte de coisas. Aumentaria a sua lista grandemente. Você pode dizer, não vou para o culto, porque quando eu era pequeno eu era obrigado a ir, e aí eu criei uma aversão às coisas de Deus, eu não quero mais saber de igreja não. Eu não vou para a igreja porque lá na igreja é cheio de hipócrita. Não vou para a igreja porque o único dia que eu tenho para descansar é no domingo, aí eu não vou não. Eu não vou para a igreja não porque eu estou cansado. Não vou para a igreja não porque eu odeio olhar para a cara daquele irmão. Pense no irmão que eu tenho raiva. Um escritor disse o seguinte certa vez: a igreja é como a arca de Noé. Se não fosse o dilúvio lá fora, ninguém aguentaria o mau cheiro dentro. E eu concordo com ele. De fato, muitas vezes nós ficamos meio que saturados uns com os outros. Ficamos meio que enjoados uns dos outros. Parece que a gente não pode suportar o cheiro mais um dos outros. Mas, amados, a gente precisa olhar que lá fora tem um dilúvio. O mundo jaz do maligno. Quando olhamos lá para fora, não existe esperança. E a gente vai entender que o certo é ficar dentro da arca. E é assim que alguns de nós pensam com relação à igreja. Mas lembre-se de uma coisa, a igreja não é perfeita. Mas nós temos a esperança de que um dia a nova Jerusalém irá descer. Apocalipse 21 fala disso. E aí você vai ver a igreja perfeita. A igreja não é perfeita, mas eu quero dizer para vocês que não tem outra opção. Você precisa suportar o irmão, amar o irmão. É assim que nós crescemos, na graça e no conhecimento de Deus. Porque se você for para o mundo, você vai morrer. Então é melhor estar na igreja, por mais que ela não seja perfeita hoje. Chegar para cultuar é fonte de alegria, mas também é fonte de comunhão. É uma comunhão que obedece, é uma comunhão que louva e uma comunhão que aprende. Irmãos, existe mais um motivo. O terceiro motivo de cultuarmos a Deus quando pudermos voltar. É lembrar que a igreja é um lugar de adoração, mas infelizmente o nosso tempo está acabando e eu não vou poder falar sobre isso agora. Eu vou deixar então para amanhã, às 18 horas, falar desta última parte. Mas o que eu desejo a você, eu tenho 30 segundos apenas, é para dizer para você que quando tivermos a oportunidade de voltar, a sua alegria seja a alegria do salmista. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor.
Que Deus abençoe todos vocês. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vocês. Em nome do Pai, do Filho